A paz, meus irmãos. Glória a Deus. Tudo bem? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Bíblia. Cadê a Bíblia? Rapaz, sua Bíblia lá. Sua Bíblia está bagaçada com Deus. Quem está usando, né? Quem está usando? Manuel, cadê a Bíblia? Cadê sua Bíblia, rapaz? Rapaz, sei lá. Olha aí. Tá bem. Traga sua espada, tá, soldado? Amém. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Aqui. Diz assim a palavra: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram
que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles e daqueles, o grande dia deles. E quem é que pode suster-se? Pai, em nome de Jesus, nós todos que estamos na Tua presença, te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Ah, Senhor, mistérios profundos da Tua palavra. E Deus, nós não queremos achar nada, mas nós queremos reter do texto bíblico as verdades e as revelações, os princípios que o Senhor tem para cada um de nós. Ah, Senhor, fala conosco. É o que te pedimos. Nós repreendemos toda distração mental, emocional, para que possamos agora ter esse tempo para aprender como é que o livro da história humana vai sendo aberto, e a autoridade daquele que pode fazer isso, que é o Cordeiro que foi morto e que é digno de abrir os selos e tomar em suas mãos o livro da história. Ah, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós, depois de vermos o trono de Deus e de vermos o Cordeiro que está à destra daquele que está assentado no trono de Deus, começa as ações para o julgamento de Deus e sua mão disciplinadora sobre um mundo rebelde. Agora começamos a ver que aquele livro que está selado, que ninguém podia abrir, esse livro, ele começa, que tem aqueles pingos de cera, que tem o sinete marcado, e esses selos não podem ser abertos, eles travam o livro, eles são como se fosse uma senha, algo que ninguém pode quebrar. Agora o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi morto, agora ele começa a quebrar os selos. E nós vamos ver o julgamento de Deus, a mão poderosa de Deus sobre um mundo que é rebelde, sobre um mundo que não crê, sobre um mundo que não se prostra, sobre um mundo que é impiedoso. E a palavra impiedade, irmãos, tem a ver com falta de fé, sobre um mundo rebelde, que não se prostra diante do verdadeiro Deus, e é idólatra
Porque ou adora outros deuses, ou adora a si mesmo, que é o que nós temos mais visto nos dias atuais. Mas para nos ajudar a ler esse texto tão complexo, que é o capítulo 6, eu quero convidar os irmãos para ler outro texto grande, que é o texto de Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1. Porque o texto de Mateus 24 nos ajuda a colocar duas situações em ordem, que aqui no capítulo 6 de Apocalipse estão misturadas. E o próprio Jesus vai nos ajudar a colocar isso aqui em ordem. Mateus capítulo 24, versículo 1. Pouco tempo antes de Jesus ser preso, ser morto, ser traído e ressuscitar e subir aos céus, ele estava em Jerusalém, e um pouquinho antes Jesus lamentou por Jerusalém. Jesus falou assim, nesse capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram te enviados. Quantas vezes quis eu te reunir, e os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus já estava na bica de ser preso, estava próximo de ser preso, e ele faz um lamento contra a cidade de Jerusalém. Ou seja, dizendo, Jerusalém, o meu Pai te ama, Jerusalém, eu te amo, mas quantas vezes te mandei profetas, te mandei testemunhas para te fazer endireitar os caminhos, mas você, Jerusalém, você mata eles, você apedreja os que eu mandei. Capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus, muita atenção nesse inicinho aqui, ó, que ele vai nos ajudar demais. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então olha o que aconteceu. Jesus fez esse lamento contra Jerusalém, estava saindo do templo, e os discípulos falaram assim, olha Senhor, olha aqui, ó, olha as construções do templo, olha como são grandes, olha como são lindas, olha como são altos os prédios. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? O templo era muito lindo, irmãos. O templo era muito maravilhoso. Então, os discípulos mostram para Jesus, e ele fala assim, olha, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Irmãos, era tanta pedra, era uma construção tão linda, os discípulos querendo mostrar o templo, e Jesus falou assim, olha, estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, eu estive em Jerusalém, e pude estar no Muro das Lamentações, e é um lugar, irmãos, que é um muro de arrimo, que segurava o templo. Então era um negócio assim, de contenção de terra. O templo era maravilhoso, o templo era grandioso, eram blocos e blocos de pedra talhado, coisa linda. Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra ali. Bom, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Repara bem aqui, ó.
os discípulos fizeram duas perguntas. Quando vão acontecer essas coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra. E quando haverá um sinal da tua vinda e o mundo acabar? A consumação do tempo. Então, ó, quando vai acontecer a pedra sobre pedra no tempo e a vinda de Jesus? Aí Jesus começa a responder. Começa a responder pela primeira pergunta. Pedra sobre pedra no tempo. Nós sabemos pela história que no ano 70 depois de Cristo, veio um general romano, cercou Jerusalém, destruiu tudo, acabou com tudo. E não sei se os irmãos sabem, existiam muitos metais preciosos incrustados no templo. E o que eles fizeram para destruir tudo? Meteram fogo no templo, que tinha parte de madeira, e o ouro que estava incrustado nas pedras e no teto do templo derreteu e escorreu. E os generais e os soldados pegaram as pedras do templo e rasparam as pedras para retirar dali o ouro. Então eles revolveram as pedras, jogaram as pedras para longe, pegaram uma pedra, derreteu, aquele ouro escorreu. Então eles foram pegando as pedras, foram raspando e jogaram a pedra para o canto. E assim fizeram com tudo. E se cumpriu a palavra de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas isso não tinha acontecido ainda. Isso foi 70 anos. Quer dizer, mais ou menos Jesus tinha 30 e poucos anos aqui, 33 anos. Então, um pouquinho, quase 50 anos depois. Um pouco menos. Mas Jesus está respondendo a primeira pergunta. E depois vai responder a segunda, quando ele volta. Vamos ver a resposta. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas assim ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicarem iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então preste atenção. Até o versículo 13 é resposta da primeira pergunta, que não vai ficar pedra sobre pedra. Do 14 em diante, Jesus começa a responder quando vai ser o fim de todas as coisas, a consumação do século. E continua: quando, pois, virdes o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, é o anticristo. Se você ler Daniel, você vai ver que ele vai se fazer de Deus, de Cristo, mas não é, ele é o anticristo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma, pois foge. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga se dê no inverno, e nem no sábado, porque naquele tempo haverá grande tribulação, como
desde o princípio do mundo até agora, não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse daqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para vos enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Eles não perguntaram quando Jesus vai voltar? Está no deserto. Não saiais. Ei-lo no interior da casa. Não acreditais. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os apuros. Logo, em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, e quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém, irmãos? Deu para dar uma entendida? Que você vai ver que uma parte da resposta é sobre o templo ser destruído, e a outra parte são os selos do Apocalipse. Então vamos lá. Vamos agora ver selo por selo. Vamos ver a mão do Senhor atuando de forma disciplinadora sobre o mundo todo. Irmãos, a coisa é tão grave, a coisa é tão séria, que Jesus falou que se o tempo não tivesse sido abreviado, nem os eleitos aguentariam. Isso já responde à pergunta: os crentes vão participar da grande tribulação? Sim. Não, os crentes vão ser retirados, os crentes vão ser poupados. Não, a coisa vai apertar tanto, porque a mão disciplinadora de Deus é sobre o mundo, mas resvala na gente. É como um professor que tem a sala de aula e 90% da sala está fazendo bagunça, ele dá um castigo sobre a sala toda, mas tinha 10% que estava de boa lá, que não estava fazendo bagunça. Vai junto no pacote. Primeiro selo que é quebrado, irmãos, é o selo, e são os 4 cavaleiros do Apocalipse. É o cavalo branco, e a Bíblia diz que esse cavalo branco, ele é um cavaleiro com um arco, e foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Olha que interessante, o cavalo branco, irmãos, e esse cavaleiro que é um guerreiro, e ele saiu vencendo para vencer. A maioria dos intérpretes afirma que esse cavalo branco, e o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Jesus, que está sobre a terra, e que ele está vencendo para vencer, é a difusão, é a pregação do Evangelho de Jesus sobre toda a terra. Porque antes que todas as coisas da disciplina comecem, o Evangelho de Jesus tem que ser pregado sobre toda a terra. Irmãos, essa nossa rua é uma bênção. Você entra lá no início da rua, você vê aquele monte de igreja. Já lá no início da igreja do pastor Batista da Graça, pastor Edildo, rapaz, é uma igreja, depois tem umas igrejas ali, outra Batista, uma pentecostal, uma presbiteriana, rapaz, é igreja. Glória a Deus. O Evangelho está sendo pregado nos lugares mais
mais desérticos, nos recônditos do mundo, o Evangelho está sendo pregado. A internet está sendo usada, muito mal, mas o Evangelho está sendo pregado por homens e mulheres. No Vietnã, na China comunista, na Coreia do Norte, os missionários estão pregando o Evangelho. Tem gente sendo trucidada, tem gente sendo morto, tem gente sendo verdadeiramente martirizado, porque o cavalo branco e o seu cavaleiro, como com um arco, ele lança flechas, e essas flechas são a difusão do Evangelho, e ele recebeu uma coroa. Só esse cavaleiro recebe uma coroa, essa autoridade. Essa é a autoridade para vencer sobre qualquer situação. Império Romano, Império Otomano, em qualquer império, qualquer ideologia, qualquer coisa, o Evangelho está sendo pregado. E é impossível deter a pregação do Evangelho. A igreja se lambuza, às vezes, em um monte de coisa que não presta, tem confusão, mas o Evangelho há um remanescente fiel, porque o cavalo branco, os 4 seres viventes gritaram: vem! E ele está sendo pregado. A mensagem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, está sendo pregada. Glória a Deus pelo primeiro cavalo branco. Glória a Deus. Que abram muitas igrejas pelo mundo. Tomara que elas não sejam fruto de confusão. Mas às vezes se tiver uma confusãozinha assim e abrir igreja em outro lugar, glória a Deus, irmão. É melhor igreja, irmãos, do que boteco. É melhor igreja do que bar. Se forem igrejas que pregam a palavra. Segundo selo, cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, irmãos, é o cavalo da guerra. É o cavaleiro que trouxe guerra. Foi dado poder a ele para tirar a paz dos homens, para que os homens matassem uns aos outros. Irmãos, nós precisamos entender que de um tempo para cá, cada vez mais o ser humano está se especializando na arte de matar. Começou lá com Caim e Abel. Mas as guerras estão se tornando cada vez mais tecnológicas e nem é mais preciso um ser humano para puxar o gatilho. À distância, a inteligência artificial vai puxar o gatilho. Vai mandar os mísseis teleguiados. A guerra vai deixar de ser corpo a corpo e vai se tornar uma guerra tecnológica. Já estão usando a inteligência artificial para desenvolver novas tecnologias e novas inteligências artificiais para que elas possam, com certeza, evoluir. E o cavalo, que é vermelho, que é rubro, ele, com o seu cavaleiro, ele vai tirar a paz do ser humano. Irmãos, é incrível. É incrível, irmãos, como é que, por exemplo, você tem um lugar que tem um povo que é do partido A, aí tem um outro povo do partido B, aí tem um outro povo do partido C. Irmãos, as pessoas não conseguem conviver com o diferente. É incrível, irmãos. As pessoas não conseguem conviver com o diferente. Elas começam a querer influenciar o diferente, começam a querer agredir o diferente, começa um ódio pelo diferente. Daqui a pouco, irmãos, é uma coisa assustadora. O ser humano, irmãos, o cavalo vermelho está solto. E não há pudor, irmãos. Não há pudor em tirar a vida de milhares de crianças. Irmãos, é coisa de doido. Se você olhar as imagens de Gaza, se você olhar as imagens da Ucrânia, se você olhar a guerra civil em vários países da África, irmãos, é assustador. O ser humano, ele não tem dó de matar, de trucidade. E ó, não é só agora não. Os impérios bárbaros, Gengis Khan,
E todos aqueles grandes líderes bárbaros, eles empalavam seus oponentes, eles penduravam no início das cidades os corpos pelas árvores. O Império Romano, ele tinha um prazer de matar de forma terrível. Irmãos, o cavalo da guerra, irmãos. O ser humano sempre teve guerra. Sempre teve guerra. Mas cada vez mais nós vamos ver guerra. Terceiro cavaleiro, que é o terceiro selo. Quando Jesus abre o terceiro selo, o cavalo preto. E esse cavalo tem uma balança na mão. O cavaleiro tem uma balança na mão. E um dos seres viventes diz: essa balança é a medida de uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, o cavaleiro negro, né, do cavalo negro, é o cavalo da fome. Por quê? 1 denário é o pagamento do trabalhador por dia. E nos tempos normais, quando não há guerra, quando não há nada, 1 denário comprava 12 medidas de trigo. 12 medidas de trigo. E quase 40 medidas de cevada. Cevada é a comida que os pobres comem. Fazem pão de cevada, comida de gente mais humilde. O trigo já é uma comida melhor, ela é mais valorizada. O que o terceiro cavaleiro está fazendo? Ele está dizendo que a fome vai se popularizar no mundo de tal forma que a comida vai ficar muito cara. E você vai ter que trabalhar um dia inteiro para comer uma medida de trigo. Ou seja, a medida que uma pessoa consegue comer, ela vai ter que trabalhar um dia inteiro para ela poder comer inteira. Uma família de 6, 7 pessoas, 5 pessoas, vai ter que trabalhar todo mundo só para comer. Então, o terceiro selo, ele é um anúncio de que a situação humana vai evoluir para uma situação que as pessoas vão trabalhar apenas para comer. Não vão poder comprar mais nada. Vai chegar um ponto em que tudo vai ser muito caro. E presta atenção, irmãos. Isso vai acontecer por 2 razões. 2 razões. A primeira razão é que o ser humano está crescendo, está progredindo. A natalidade humana está progredindo de forma exponencial. O primeiro bilhão da Terra de habitantes, todo mundo vivo, chegou por volta de 1850. Olha só, demorou a humanidade inteira, a história humana inteira, até 1850 depois de Cristo, para chegar a 1 bilhão de pessoas. Nós já passamos 7 bilhões de pessoas e vamos continuar evoluindo. Então vai acontecer um momento, que por mais que a tecnologia agrícola, e o Brasil é um expoente nessa área, a tecnologia agrícola não vai ser suficiente para alimentar todo mundo. A água vai ficar escassa. E nós vamos ver daqui a pouco nas trombetas que o próprio Deus vai atacar a água. A água vai ser um recurso importantíssimo. Por isso que os sobrevivencialistas, eles falam de arma, de comida, mas especialmente de água. Porque, irmãos, se acabar a energia elétrica no planeta, se houver um apagão por mais de 3 dias, ninguém tem água potável mais. Você vai ter que beber água contaminada. O terceiro selo se abre em relação aos pobres e uma fome. O salário daria para comprar apenas alimento. Olha que interessante. Veio uma ordem do próprio Deus para não danificar o azeite e o vinho. Quem eram os que faziam uso do azeite e do vinho? Os ricos. Então, os pobres cada vez ficarão mais pobres. E os ricos ficariam mais ricos.
continuariam tendo suas regalias poupadas. Quarto selo. O quarto selo é um cavalo, e esse cavaleiro se chama Morte. E aqui na nossa Bíblia está traduzido como amarelo, né? Só que não é a cor amarela, é um esverdeado, que o termo grego, é o termo de quando um cadáver está apodrecendo, fica esverdeado, amarelado. É o cavalo que tem a cor da morte. E ele se chama Morte. O inferno segue. E foi dada autoridade para matar a espada pela fome. Terceiro selo. A quarta parte. E por mortandade e por feras da terra. Irmãos, imagina uma população sem comida. Imagina uma população que guerreia. Imagina uma população que não tem paz. O quarto cavaleiro da morte vai matar as pessoas por guerra, a espada, por fome e por feras. A gente não pensa em fera, em leão, em urso, não. Pensa que as feras da terra também podem ser vírus e bactérias. Pandemias. 1/4 da população mundial vai morrer nesse processo de destruição. Quinto selo. O quinto selo, ele, quando é aberto, irmãos, o quinto selo revela não uma rebeldia, a palavra não é boa, mas revela uma reação, é a melhor palavra. Quando o quinto selo é quebrado, João vê debaixo do altar, como se fosse aos pés do altar do Senhor, as almas daqueles que tinham sido mortos, porque pregavam o Evangelho, porque sustentavam em suas vidas com testemunho o amor a Cristo. E elas foram trucidadas, elas foram massacradas, elas foram comidas pelos leões, pelas feras, elas foram os campos de fuzilamento, por exemplo, em Cuba, por exemplo, a igreja na antiga União Soviética, o Império Romano, e todas as reações desse mundo tenebroso contra os cristãos. São mártires que estão lá gritando, eles estão clamando: ó Senhor, santo e verdadeiro, até quando? Então, se tem um coro junto com aquela música, vai ter uma hora que tem um coro de gente falando assim: até quando? Até quando o Senhor vai deixar o mal se propagar? Até quando o Senhor vai deixar a nossa morte impune? Até quando o Senhor vai deixar, Senhor, a nossa vida ser tirada de forma cruenta, sangrenta? E o Senhor não vai vingar. O Senhor não vai vingar o nosso sangue. Nesse momento, quando o quinto selo é aberto, e há essa petição dos mártires, que estão diante de Deus. Outra informação, irmãos: morreu, as pessoas acham que a pessoa vai dormir. Você está achando que tem algum mártir dormindo aqui, irmãos? Quando a pessoa morre, a consciência dela continua acordada. Eles estão lembrando, irmãos, estão lembrando que eles foram mortos, e eles estão pedindo vingança. Então esse negócio, morreu, dormiu, só acorda quando Jesus voltar. Não é que isso, irmãos. Pensa numa ideia que não é bíblica. Morreu, ou vai para a antessala do céu, ou vai para a antessala do inferno. Esse é assunto para outro dia, nós vamos tratar disso. Mas aqui, está todo mundo, as almas, são as almas. Eles não têm corpo ainda, estão em forma espiritual, mas eles têm uma unidade, eles são os seres, cada um é uma multidão. Tanto é que receberam vestiduras brancas. Irmãos, disseram para eles assim, a gente não sabe quem disse, né? Calma. Repousem ainda por pouco tempo, até que se complete o número dos seus conservos. Tem uma conta, irmãos, tem um número que Deus escolheu, um número tenebroso.
Tem um número tenebroso de uma quantidade de mártires que precisam morrer, para que depois isso seja esfregado na cara dos rebeldes, do mundo anticristo, que vocês tiveram testemunho de mim, vocês mataram os profetas, vocês apedrejaram os que eu enviei, vocês tiveram testemunho vivo da verdade, mas vocês na rebelião os mataram. Há um número daqueles que precisam ser mortos. Igualmente, vocês foram. Abriu-se então o sexto selo. Aí, olha aqui, o sexto selo, como é que tem a ver com o que Jesus falou. Grande terremoto, sol negro, lua de sangue, eventos astronômicos de estrelas que caem e o céu fica doido. E os montes e ilhas, pelos terremotos, são movidos de lugar, ao ponto dos poderosos que têm dinheiro, eles se esconderem em cavernas. Irmão, isso aqui é um bunker. Parece que João está vendo o que os poderosos têm. São moradias subterrâneas em que as pessoas pensam que vão ficar seguras do fim dos tempos. Se você pesquisar, irmãos, há um movimento mundial de grandes milionários que estão construindo os bunkers, esses refúgios, no interior da terra, para se livrar, por exemplo, das guerras nucleares, se livrar de rebeliões. Você vê, olha o que João está vendo, irmãos, eles se refugiando dentro de cavernas e penhascos dos montes. Fala assim: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aí é o último assunto, irmãos. Escondei-nos da face daquele que se assenta do trono, o Pai, e da ira do Cordeiro. Porque o texto diz: chegou o grande dia da ira. Irmãos, chegou o grande dia da ira. Sobre isso, irmãos, aí eles falam assim: quem pode nos deter? Quem pode nos salvar? Quem pode deter esse encadeamento das coisas? É impossível. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades. Quantas horas? Dê para mim, que senão eu me empolgo aqui, eu falo até amanhã. 8h25. Eu estou encaminhando. Eu quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre os selos. A primeira verdade é que nós servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós temos que saber quem Ele é. E esse texto que acabamos de ler nos mostra a imagem de Deus e não uma caricatura que querem que nós tenhamos de quem Ele é. Quem Ele é? Ele é Deus amor, que mandou seu Filho, mas ao mesmo tempo é Deus de justiça. É justiça, mas com longanimidade. Deus é amor. É o Jesus que clamou para Jerusalém: ô Jerusalém, eu tentei te reunir quantas vezes? Eu quis que você, os meus filhos, como uma galinha que junta os seus pintinhos, os seus pintainhos debaixo das minhas asas, mas você matou os profetas. Você não quis o meu carinho, você não quis o meu amor, você não quis o meu afeto, você quer a rebelião. É um Deus que manifesta o amor ao enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, para pagar o preço que viria sobre nós, mas que diante da rebelião, irmãos, que rebelião é essa? É a rebelião de não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu enviei, irmãos, no grupo da igreja, logo antes do culto começar, um vídeo de um rapaz que em Portugal, que é um dos países que na Idade Média
era um dos países mais cristãos da Europa. E ele sai pelas ruas perguntando: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Irmãos, quando a pessoa fala que não, ele não xinga, ele só pergunta. Irmãos, é incrível como a Europa é pós-cristã. Como a Europa é um lugar de ateísmo. Como a Europa é um lugar de adoração de si mesmo, dos próprios indivíduos. É impressionante como existem lugares no mundo, na Europa inteira, que eram lugares profundamente cristãos, profundamente piedosos, mas que com o passar do tempo, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da economia, se tornaram pessoas completamente longe de Deus. Deus é quem? Deus é amor. E preste atenção, nós estamos vivendo o tempo do amor. O tempo da longanimidade, ou seja, é longo, um ânimo longo, da paciência. Sabe? Nós estamos vivendo esse tempo. Mas nós precisamos entender que Deus é justiça. Deus, ele nesse sentido, a piedade de Deus é manifesta pela pregação do Evangelho. Deus é bonzinho, no sentido assim, Deus quer o bem da humanidade ao enviar o seu Evangelho, a sua boa notícia pela humanidade. Agora, aqueles que não o querem, estão entregues a si mesmo. Afinal de contas, como é que Deus vai colocar no céu, na eternidade, quem durante a vida inteira não o quis perto de si? Não é que Deus é mau de não levar para o céu todo mundo. Não, irmãos. As pessoas decidiram que Jesus é bobagem, que Jesus é conversa, que Jesus não existe, que elas foram enganadas. E aí uns bocó, uns tontos, uns crentes que sabem a verdade, ficam falando assim: eu vou deixar de ser crente. Vai e se lasca. Vai e vai para o lago de fogo e de enxofre, porque Ele é amor. Mas vai chegar um dia, do grande dia da ira do que está assentado no trono e do Cordeiro. Segundo ponto. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas com base nesse texto eu preciso lembrar vocês. Irmãos, Deus criou um sistema de vida em que causas vão dar como resultado consequências. Irmão, nós temos que entender isso. É impossível plantarmos vento e não colhermos tempestade. E isso acontece, irmãos, por exemplo, um assassino. Ele pode se converter a Jesus Cristo de coração, mas ele vai ter que sofrer das consequências de ter tirado a vida de alguém e das suas mazelas aqui no mundo. Pode um estuprador, pode um canalha, pode alguém ser salvo? Sim, porque o perdão vem quando a pessoa se arrepende. E ela é salva de verdade. Mas nós vivemos num mundo de consequências. Então, os selos, irmãos, os selos nos falam de um mundo que está gerando causa, que está gerando causa, que está gerando causa, que está gerando causa, mas vão vir as consequências. Eu sou crente, eu conheço a verdade, e eu fico brincando com a verdade. Eu fico brincando com a verdade. Eu fico brincando, velho. Presta atenção, irmãos. De Deus ninguém zomba. A gente não pode zombar de Deus, irmãos. O negócio é sério demais. Pior para quem sabe a verdade. Ô, irmão, você acha que Deus vai ter paciência com você que vive num ambiente sem perseguição? Sabendo que tem um monte de gente que foi martirizado por amor a Jesus, gritando, pedindo justiça?
Ele vai ter misericórdia de mim, porque minha internet acabou, e porque eu fiquei bravinho aquele dia, irmãos, para com isso. Eu não consegui resistir à tentação do Big Brother. Eu não consegui resistir o carnaval. Eu não consegui resistir. Irmão, você está doido? As testemunhas estão clamando por justiça. É gente que perdeu a vida martirizado, massacrado. Você acha que os pesos de Deus ele vai ser diferente? Irmãos, pensa num tempo bom que a gente está vivendo. A gente pode ter nossa fé, as igrejas estão abertas, tem um probleminha de vez em quando, uma ideologia doida aí, a gente bate boca, a gente conversa, a gente quer respeito. Existe cristofobia? Existe, mas nós vivemos muita liberdade. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que teoricamente ser cristão está mais tranquilo, porque ninguém está morrendo. Terceira e última razão. Eu queria apontar para os irmãos algumas atitudes práticas para o fim. Para o fim. Vamos imaginar que esses selos fossem abertos. O primeiro com certeza foi aberto, porque o evangelho está sendo pregado. Mas vamos imaginar, eu queria imaginar com os irmãos, a gente vai dar uma boa conversa na quarta-feira, coisas práticas que a gente pode fazer para viver momentos como esses que nós vamos viver, se a gente não morrer antes, né? Então, primeira coisa, vamos imaginar que a gente vai estar vivo quando a guerra explodir, quando começarem a matar todo mundo. Irmãos, eu respeito a opinião de todos, mas eu decidi que eu não vou ser uma ovelha que vai ser abatida facilmente. Quando chegar o tempo da guerra, e essa guerra se avolumar, principalmente pelos cristãos, eu posso até morrer, mas eu morro atirando. Eu morro em guerra, porque eu não vou permitir que entrem na minha casa, eu não vou permitir que abusem da minha família sem mostrar meus dentes, sem resistência. Cuidado, não viva como ovelha. Ovelha que eu digo, uma ovelha bocó, manso. Você sabe por que ovelha é uma presa fácil? Porque a ovelha é míope, ela não consegue ver direito, ela não esboça reação, ela é muito frágil. Então os homens, os homens principalmente que guardam suas casas, eles deviam ter algumas noções de artes marciais, saber dar um bom soco, saber dar um murro, não ser uns moloide, porque a hora que a guerra vier, você vai vender, você vai deixar o pau quebrar e você... O segundo selo, que é o cavaleiro, o terceiro selo, que é o da fome. Irmãos, o texto está dizendo que vai vir do céu uma ordem para que o dinheiro compre pouca comida. Significa o quê? Que você vai viver de uma forma financeiramente desorganizada, sabendo que um trabalhador braçal que trabalha o dia não vai conseguir nem comer. Irmãos, nós precisamos nos organizar financeiramente para quê? Para a gente não ficar na mão do sistema. E eu não estou dizendo de amealhar a riqueza, de ser milionário. Estou dizendo o seguinte: nós precisamos ter reserva. Sempre nós precisamos ter reserva. Nós nunca podemos
confiar no sistema. Ah não, eu vou pagar meu INSS aqui, e o governo vai pagar a aposentadoria, e eu vou ficar bem. Não, irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos ser ativos. E isso não é lutar contra os cavaleiros, nem contra os seus, é nos preparar. Porque se eu estiver vivo lá naquela época, eu não quero trabalhar um dia inteiro só para comer e ser oprimido. Eu vou cuidar das minhas finanças. O quarto selo da morte. Irmãos, olha só. É a morte pela espada, é a morte pela fome e a morte pelas feras. Ô irmãos, a pastora Patrícia explicou muito bem que nós vimos com uma pandemia que matou pouca gente. Matou muita gente, mas pouca gente em relação ao mundo inteiro. O percentual não chegou a 10%, a 5%. Se com a pandemia daquela foi aquele furdúncio, foi aquela confusão, você pode viver de uma forma que o seu corpo não seja saudável? Você pode viver de uma forma que a sua imunidade seja bagunçada? Não, irmãos, tem que cuidar de você. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu corpo. Então, nós vamos fazer um exercício, nós vamos nos alimentar bem, nós vamos cuidar do nosso corpo, porque tem coisas que não vai ter jeito de fugir, mas o que der para a gente se proteger, a gente se protege, velho. E por último, quando chegar a hora, o quinto selo, em que as testemunhas começarem a pedir justiça, vai acelerar o número de martírios. Vai acelerar o número. Nós vamos ver isso mais daqui a pouco, quando vier as trombetas, quando vier outras situações, vai acelerar o número de martírios. Aí vai dar o número. E por fim, sinais no céu. Não sei se você sabe, mas sexta-feira a lua ficou vermelha, né? Não é só isso. Vão ser, tudo meio junto. É terremoto junto com estrela, meteoro caindo e sinais no céu e a coisa feia. Sol perdendo o efeito. Não sei se vocês sabem, mas esses dias os cientistas estão falando de que está tendo uma inversão magnética no planeta Terra. Tem um tempo do Sol lá que o Sol está mudando uma órbita solar lá, uma questão, eu esqueci a palavra, uma questão no Sol, tempestades solares que estão afetando o planeta. Bom, eu quero concluir, irmãos, dizendo assim: não brinque com Deus. Todos nós. Irmãos, vamos imaginar que a média brasileira é 75 anos, mais um pouco para as mulheres, menos para os homens. Irmãos, a nossa vida é assim. Nenhum de nós sabe o dia que vai estar vivo, o dia que vai estar morto. Irmãos, não tem como a gente ser anjo, porque Deus não nos criou anjos. Mas nós precisamos entender que Deus é amor, mas igualmente é justiça. E na hora que Ele tiver que tratar com o ser humano, irmãos, a turma inteira vai passar pelo problema junto. E vai ter mais textos vindo no Apocalipse que vão mostrar isso. Que as consequências advêm de causas. Deus não está sendo malvado com o mundo por nada, irmãos. Deus está tratando com um mundo rebelde. Deus está tratando com um mundo impiedoso. Deus está tratando com um mundo que matou seus filhos. Deus está tratando com aqueles que não querem Ele. Que a gente possa ir para nossas casas hoje, lembrando
que pode ser que a coisa não está tão feia por enquanto. Mas quando a gente começar a ver mais sobre o anticristo, vocês vão perceber que o mundo está se desenhando por conta da tecnologia, da necessidade de paz, alguém que faça a paz mundial, que as coisas vão começar a acelerar mais. Que Deus possa ter, vou falar de novo, que o Espírito Santo que habita em nós possa nos fazer ter juízo. Que o Espírito Santo que habita em nós possa nos fazer guardar o nosso nome escrito no livro da vida, no que tange a nós, a dizermos não para o pecado, a dizermos sim para buscarmos ao Senhor, a convivermos em igreja, porque é muito mais fácil passar pelo aperto junto do que sozinho. Que o Espírito Santo possa nos guardar e nos proteger. E se for cada um de nós, se um de nós, por exemplo, for chamado para ser um dessas testemunhas, que a gente receba a roupa branca e possamos ouvir do nosso Deus: calma, já vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra com temor. Aleluia. Com temor. Senhor, nos faz instrumentos do Senhor na nossa família. Nos faz instrumentos do Senhor no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estivermos. Porque o Senhor claramente nos mostra que o Senhor divide o mundo entre dois grupos de pessoas: os rebeldes e os filhos. Nos ajuda, Senhor, em primeiro lugar, a falar o Teu amor, e divulgar e falar com sabedoria que consequências virão da rebeldia. Nos ajuda a instar com aqueles, a insistir com aqueles que amamos. Senhor, que como muitas coisas que acontecem no nosso país, que viram em nada, vira pizza, que a história da humanidade não vai ser assim. Não vai virar em nada. Não vai virar pizza. Vai haver justiça sobre a terra. Nos ajuda, Senhor. É o que te pedimos. Contando com a Tua misericórdia, mas temendo a Tua justiça. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Começou a apertar, né, gente? Agora aperta. Começou tranquilo, né? Tranquilo, Jesus ali, roupa branca, olho de fogo, chave na mão. Aí depois vem a carta para as 7 igrejas, aí o trono, aí vem o cordeiro. Rapaz, tem que começar a apertar. Aperta os cintos aí. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Pastor Patrícia, os avisos.